E se eu te dissesse que o faraó mais poderoso do Egito nunca foi egípcio, que um rei vindo das profundezas da África não apenas conquistou todo o Egito, mas fez os próprios egípcios se ajoelharem diante de sua grandeza? O que você está prestes a descobrir vai destroçar tudo o que pensava saber sobre o Egito antigo. Esta é a história de Piê, o faraó negro que Roma temia mencionar, que os livros de história tentaram apagar e que conquistou um império tão vasto que rivalizava com Alexandre, o Grande. Prepare-se para conhecer o homem que humilhou os faraós, unificou dois mundos e criou uma dinastia que assombrou o mundo antigo por mais de um século. Mas antes de começarmos essa jornada épica, se você é apaixonado por histórias que desafiam tudo o que sabemos sobre África e quer descobrir mais segredos enterrados pela história oficial, deixe seu like agora e se inscreva no canal. Ative o sininho, porque esse conteúdo pode mudar sua visão sobre o passado para sempre. Vamos para o ano 747 a.C., quando o destino de dois reinos estava prestes a se chocar. Para entender a grandeza de Piê, precisamos voltar 1000 anos antes de seu nascimento. Enquanto o Egito já era uma civilização estabelecida, ao sul, nas terras que hoje conhecemos como Sudão, florescia um reino que rivalizava em poder e riqueza: Kush. Kush não era apenas um reino africano qualquer. Era uma potência comercial que controlava as rotas do ouro, marfim e especiarias que fluíam do coração da África para o mundo mediterrâneo. Suas cidades eram magníficas, suas pirâmides rivalizavam com as do Egito, e seus reis eram temidos e respeitados. A capital, Napata, erguia-se majestosa às margens do Nilo, protegida pela montanha sagrada de Jebel Barkal. Era aqui que os reis núbios alegavam ter o favor direto do deus Amun-Ra. Não eram apenas reis, eram deuses vivos. Mas em 747 a.C., um jovem príncipe subiria ao trono de Kush. Seu nome era Piê, e ele tinha um sonho que mudaria o curso da história: unificar todo o vale do Nilo sob sua coroa. Enquanto isso, ao norte, o Egito estava em caos. Após a queda da dinastia 22, o país se fragmentou em pequenos reinos, cada um governado por um príncipe que se autoproclamava faraó. Os templos eram saqueados, as tradições abandonadas, e o próprio conceito de Ma'at, a ordem divina que sustentava o mundo egípcio, estava sendo destroçado. Era como se os deuses tivessem abandonado sua terra sagrada. Mas os deuses não haviam abandonado o Egito. Eles apenas haviam escolhido um novo campeão. E ele vinha do sul. Em Napata, Piê não era apenas um rei. Ele era o filho escolhido de Amun-Ra, o deus supremo que, segundo a tradição núbia, havia fugido do Egito corrompido para encontrar refúgio em Kush. E agora, através de sonhos e oráculos, Amun-Ra enviava uma mensagem clara: era hora de retomar. Imagine a cena: Piê, com seus 25 anos, ajoelhado diante da estátua dourada de Amun-Ra. As chamas das tochas dançam nas paredes de pedra, enquanto os sacerdotes entoam cânticos ancestrais. E então, o oráculo fala: filho de Cush, o Egito clama por purificação. Os descendentes de Horus perderam o caminho. Tu és o escolhido para restaurar Ma'at e devolver a terra sagrada aos deuses. Naquele momento, Piê não estava apenas recebendo uma ordem divina. Ele estava aceitando o destino que faria dele o conquistador mais extraordinário da história africana. Mas antes de marchar para o norte, ele precisava reunir um exército que pudesse enfrentar não apenas os faraós egípcios, mas também desafiar as expectativas do mundo antigo. E que exército era esse? Mas o que realmente diferenciava o exército de Piê era sua diversidade. Soldados de toda a África se juntavam às suas fileiras. Guerreiros do deserto, mestres em guerra de cerco, especialistas em combate naval.
Era um exército verdadeiramente pan-africano. Piye caminhava entre seus soldados na madrugada antes da partida. Cada homem sabia que não estava lutando apenas por conquista, mas por um destino maior. Eles eram os instrumentos da vontade divina, e seu rei era o próprio representante de Amun-Ra na terra. Piye não era apenas um guerreiro, era um estrategista brilhante que entendia que conquistar o Egito exigia mais do que força militar. Ele precisava ser aceito pelos próprios egípcios como o faraó legítimo. Sua estratégia era genial. Em vez de simplesmente invadir, ele se apresentaria como o restaurador da ordem divina. Cada cidade que conquistasse seria purificada e devolvida aos deuses. Cada templo seria restaurado, cada tradição respeitada. Com seu exército pronto, Piye marchou para o norte. A primeira cidade a se render foi Elefantina. Quando os habitantes viram os estandartes de Piye tremulando no vento, abriram os portões sem resistência. Não era medo, era reconhecimento. Finalmente, um verdadeiro faraó havia chegado. Piye entrou em Elefantina não como conquistador, mas como libertador. Ordenou a purificação dos templos, a restauração dos rituais e proclamou que Maat havia retornado ao Egito. Era o início de uma campanha que mudaria o mundo para sempre. Mas conquistas fáceis logo se tornariam memórias distantes. Pela frente, Piye enfrentaria o teste de fogo que definiria seu lugar na história. Ao norte, Tefnact de Sais, um dos príncipes mais poderosos do Egito, via o avanço de Piye com preocupação. Ele sabia que precisava deter o rei núbio antes que fosse tarde demais. Tefnact reuniu seus aliados e começou a avançar pelo Baixo Egito, determinado a proteger suas terras e seu trono. O confronto estava inevitável, e o palco seria Heracleópolis. O destino de dois mundos estava prestes a colidir. Quando Piye chegou a Heracleópolis, encontrou uma cidade em agonia. As muralhas estavam rachadas por meses de cerco. Os habitantes morriam de fome, e os soldados de Tefnact controlavam todos os acessos. A situação era crítica. Tefnact havia posicionado seu exército de forma que qualquer tentativa de socorro seria um massacre. Ele conhecia o terreno, tinha mais soldados na região e estava confiante de que o rei bárbaro do sul não seria páreo para sua estratégia. Mas Tefnact subestimou com quem estava lidando. Piye não era apenas um guerreiro, era um mestre da guerra psicológica. Em vez de atacar diretamente, ele enviou uma mensagem que deixaria seus inimigos perplexos. Aos que profanam a terra sagrada dos deuses, eu sou Piye, amado de Amun-Ra, escolhido para restaurar Maat. Entreguem-se agora e conhecerão a misericórdia divina. Resistam e enfrentem a ira dos deuses eternos. A morte de seu mensageiro despertou algo primitivo em Piye. Não era apenas raiva, era a fúria sagrada de um deus ofendido. Ele convocou seus generais e planejou um ataque que entraria para a história como uma das manobras militares mais audaciosas já executadas. O plano era impossível na teoria. Um ataque noturno simultâneo em 3 frentes, com os arqueiros núbios criando uma cortina de flechas incendiárias, enquanto os cavaleiros flanqueavam pelas colinas e a infantaria pesada rompia as linhas centrais. Na noite anterior ao ataque, Piye reuniu seus comandantes. À luz das tochas, ele não parecia apenas um rei, mas uma força da natureza prestes a ser desencadeada. Amanhã, não lutamos apenas por Heracleópolis. Lutamos pela alma do Egito. Cada golpe de espada, cada flecha disparada, cada grito de guerra é uma oração a Amun-Ra. Mostrem a estes pretendentes o que significa enfrentar os verdadeiros filhos da África. O ataque começou antes do amanhecer. As flechas incendiárias cortaram a escuridão como estrelas cadentes. Os gritos de guerra núbios ecoaram pelo vale. E no centro de tudo, Piye liderava a carga, sua lança dourada brilhando à luz das chamas.
Foi um massacre. As forças de Tefnact, pegas de surpresa, se desintegraram em questão de horas. Heracleópolis estava livre. A entrada de Pie em Heracleópolis foi um espetáculo que ninguém jamais esqueceria. Montado em seu cavalo de guerra, vestindo as coroas duplas de Cush e do Alto Egito, ele não parecia apenas um conquistador, mas a própria manifestação da divindade. Um por um, os príncipes locais começaram a se render. Peft-Jalvabiste de Heracleópolis foi o primeiro, jogando-se aos pés de Pie e declarando: Tu és o verdadeiro faraó, filho de Amun-Ra. Aceita-me como teu servo, Nimlot de Hermópolis, e o Put de Leontópolis, Osorcon de Bubastes. Um por um, os homens que se consideravam faraós reconheceram a superioridade de Pie. Mas não era apenas medo que os motivava, era reconhecimento genuíno de que finalmente haviam encontrado um verdadeiro líder. Pie tratou cada rendição com a dignidade que um faraó deveria ter. Ele não humilhou os príncipes derrotados, mas os incorporou ao seu sistema de governo. Era uma estratégia política brilhante que garantiria a estabilidade de suas conquistas. Em poucos meses, Pie controlava todo o Alto e Médio Egito. Cidades que haviam resistido por gerações se entregavam após ouvir sobre sua justiça e poder. Mas a maior conquista ainda estava por vir: Mênfis. A cidade mais importante do Egito, protegida por muralhas que nunca haviam sido rompidas. E guardando seus portões, Tefnact esperava pelo confronto final. Mênfis não era apenas uma cidade, era o símbolo do poder egípcio, a metrópole que havia dominado o mundo por 3.000 anos. Suas muralhas jamais haviam sido rompidas por invasores, e seus defensores acreditavam que eram literalmente inexpugnáveis. A cidade era protegida por 3 linhas de muralhas, cada uma mais alta que a anterior. Torres de observação se erguiam a cada 100 metros, e os portões eram reforçados com bronze e ferro. Tefnact havia concentrado ali seus melhores soldados, determinado a fazer de Mênfis o túmulo das ambições núbias. Quando Pie avistou as muralhas de Mênfis, seus generais ficaram em silêncio. Nunca haviam visto fortificações tão impressionantes. Alguns sussurraram que talvez fosse melhor negociar, mas Pie sabia que não havia volta. Naquela noite, no acampamento núbio, Pie reuniu seus comandantes. O ar estava tenso e todos sabiam que a próxima batalha definiria o futuro do Egito. O cerco de Mênfis durou 3 meses. Pie sabia que não podia simplesmente atacar as muralhas, precisava quebrar o espírito da cidade. Ele ordenou que cortassem todos os suprimentos, desviassem os canais de irrigação e mantivessem a cidade sob constante pressão psicológica. Dia e noite, os tambores núbios ecoavam ao redor da cidade. Flechas incendiárias eram disparadas sobre as muralhas, e sempre que alguém tentava sair, era capturado e enviado de volta com uma mensagem. Pie, filho de Amun-Ra, oferece uma última chance de rendição. Dentro da cidade, a situação se deteriorava rapidamente. A comida estava acabando, as doenças se espalhavam e os defensores começavam a questionar se valia a pena morrer por Tefnact. Mas o líder do norte se recusava a render. Após 3 meses de cerco, Pie decidiu agir. Na noite mais escura do ano, seus arqueiros lançaram uma saraivada de flechas incendiárias, enquanto seus cavaleiros escalaram as colinas para flanqueá-los. Quando o sol se pôs naquele dia, os estandartes núbios tremulavam sobre as muralhas de Mênfis. A cidade invencível havia caído. Tefnact, vendo que tudo estava perdido, fugiu para o delta do Nilo, deixando para trás suas ambições de reunificar o Egito. Pie entrou no palácio real de Mênfis não como conquistador, mas como faraó legítimo. Ele havia alcançado o impossível. Um rei africano havia conquistado o coração do Egito. Mas sua jornada estava apenas começando. A queda de Mênfis ecoou pelo mundo antigo.
Mas para Pie, era apenas o primeiro passo em direção ao destino que os deuses haviam preparado para ele. Com a queda de Mênfis, o domínio de Pie sobre o Egito se tornou inquestionável. Um por um, os últimos focos de resistência se renderam. Tefnact, isolado no delta, finalmente enviou uma mensagem de submissão que marcaria o fim de uma era. Ao grande rei Pie, amado de Amun-Ra, verdadeiro faraó do Alto e Baixo Egito, reconheço minha derrota e me submeto à tua grandeza. Que Maat seja restaurada através de ti. A coroação de Pie como faraó de todo o Egito foi um evento que reuniu representantes de todo o mundo conhecido, núbios, egípcios, líbios e até mesmo embaixadores de reinos distantes vieram prestar homenagem ao novo senhor do Nilo. Quando a dupla coroa do Egito foi colocada sobre sua cabeça, Pie não disse uma palavra. Ele apenas ergueu os olhos para o céu, como se conversasse silenciosamente com Amun-Ra. Naquele momento, ele havia se tornado o homem mais poderoso do mundo. O reinado de Pie transformou o Egito. Ele não apenas reunificou o país, mas deu início a um período de renascimento cultural e religioso. Templos foram restaurados, tradições revividas, e a arte egípcia conheceu uma nova idade de ouro. Mas Pie não parou no Egito. Seu império se estendia do coração da África até as margens do Mediterrâneo. Era um domínio que rivalizava com qualquer império da antiguidade. Hoje, arqueólogos continuam descobrindo evidências de sua grandeza. Cada escavação em Nuri, cada hieróglifo decifrado, cada artefato encontrado, conta a mesma história. Houve um tempo em que um rei negro governou o mundo, e o fez com uma sabedoria que seus sucessores apenas sonharam alcançar. A história de Pie não é apenas sobre o passado, é sobre redefinir o que sabemos sobre África, sobre poder, sobre o que significa ser verdadeiramente grande. É sobre reconhecer que os heróis vêm de todos os cantos do mundo e que, às vezes, os maiores entre eles foram deliberadamente apagados. Se essa história tocou você, se ela mudou sua perspectiva sobre a África antiga, deixe seu like e se inscreva no canal. Compartilhe este vídeo com todos que precisam conhecer a verdadeira história dos faraós negros. Ative o sininho porque temos muito mais segredos enterrados para desenterrar. Pie, o faraó negro, conquistou mais do que territórios. Ele conquistou a eternidade. E sua história acabou de conquistar você.